Um escândalo envolvendo a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, e o deputado Nicolas Ferreira. Queria falar também sobre uma fala importantíssima do senador Jorge Cajuru no que se refere à roubalheira das emendas parlamentares. Comentar com os senhores a escalada da guerra no Oriente Médio, na Europa, e uma declaração preocupante do líder russo Vladimir Putin, dizendo que nós estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. É preocupante demais. Olha essa manchete que surgiu nesse sábado. Informação do jornalista Guilherme Amado, que diz o seguinte: turnê eleitoral de Michele, Nicolas Ferreira e Marcos Pontes, o astronauta, senador pelo estado de São Paulo, custou quase 10 milhões em jatinhos. Esse dinheiro foi pago com o fundo eleitoral do PL. E o dinheiro do fundo eleitoral é do povo brasileiro. Somos nós que sustentamos os partidos políticos. E eu chamo a atenção para essa matéria porque a santinha do pau oco, Michele Bolsonaro, e vejam, ela exigia os jatinhos mais luxuosos, os mais caros. Desses 10 milhões, metade foi gasto com ela, 4,8 milhões. Vocês estão observando, né? Eles falam que o Lula viaja muito. Falam da esposa do Lula que viaja demais, que gasta o dinheiro do povo. E eles são mentirosos. A diferença é que no governo Bolsonaro, o Brasil era um pária internacional. No governo atual, o Brasil se transformou no protagonista que sempre deveria ser. Que foi nos primeiros mandatos do Lula, que foi no governo de Dilma, mas que depois não tinha tanta relevância. Vejam o que o Lula trouxe da China. 27 bilhões de reais em investimentos. Vejam o que o Lula conquistou no Vietnã. Estou falando aqui dos países da Ásia. No Japão, contratos para o agro, contratos para a Embraer. Vejam o que Lula fez na França. Assumindo agora a presidência do Mercosul, vai lutar para concretizar de vez o acordo Mercosul e União Europeia. Então nós estamos observando um presidente que viaja, mas um presidente que viaja e traz bilhões e bilhões e bilhões e bilhões para o seu país, no caso o Brasil. O Nicolas, a Michele, posso citar uma outra figura, o senador Cleitinho, vivem nas redes sociais. E esses dois, o Nicolas e o Cleitinho, um é deputado e o outro é senador da República. Por que eu me lembrei do Cleitinho? Pela hipocrisia. Vivem arrotando moralidade nas redes, mas quando você vai observar os votos que eles dão, tanto no Senado quanto na Câmara, são contra o povo. São contra a população mais pobre e mais carente. Então é só moralismo de goela. Da mesma forma que a senhora Michele Bolsonaro, que alimenta o radicalismo religioso. O radicalismo e o charlatanismo religioso. Nós tivemos agora a Marcha para Jesus, o governador de São Paulo, irresponsavelmente, adota o mesmo discurso, se enrola com a bandeira de Israel e diz que é o povo escolhido. Utiliza-se do mesmo charlatanismo, se aproveitando, talvez, da ignorância de algumas pessoas que seguem as pautas do pastor Silas Malafaia. Senhores e senhoras, eu já disse e repito, para aqueles que acreditam, por exemplo, o Brasil é um país majoritariamente cristão. Evangélicos e católicos, católicos e evangélicos. A Israel bíblica nada tem a ver com esse Estado sionista de Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu matou, de ontem para hoje, 82 pessoas na faixa de Gaza, mesmo estando em guerra com o Irã. A chacina em Gaza continua de forma desenfreada. A maioria, crianças e mulheres. Quem é cristão sabe que
Esse tipo de atitude não pode ser aplaudida. Então, aproveitando da má-fé, da ignorância e até da maldade de alguns, eles apregoam o charlatanismo, o radicalismo e misturam política com religião, que deveria ser proibido porque nós estamos num país laico. Aqui a liberdade religiosa deve ser respeitada. Então, senhores e senhoras, é inadmissível nós assistirmos esse tipo de coisa. Voltando aqui para Michele Bolsonaro, para o Nicolas e para o Marcos Pontes. Tá aqui a foto da Michele com o Nicolas. Então, no discurso é uma coisa, mas ela é louca por luxo, apaixonada por luxo. Segundo o Mauro Cid, ficou chorando quando os caminhões da mudança, quando os caminhões chegaram ao palácio para levar os móveis. Segundo o Mauro Cid. A manchete é justamente essa. Turnê eleitoral de Michele, Nicolas e Pontes custou quase 10 milhões. Michele Bolsonaro e Nicolas Ferreira fizeram um giro eleitoral em 2024. Dinheiro seu, dinheiro do fundo partidário do PL, que é dinheiro do povo brasileiro. E esses canalhas aumentaram ainda mais agora o fundo eleitoral lá no Congresso, o pior Congresso da história. Para os deslocamentos, nada de avião de carreira. A Santinha do Pauoco não queria saber de avião de carreira, não. As viagens do trio foram feitas sempre por meio de jatinhos alugados. Ao final da campanha, o PL gastou 9,3 milhões com a locação dos aviões junto a uma empresa de táxi aéreo, sediada em Jundiaí, no interior de São Paulo. Olha só, os voos de Michele, escreve Guilherme Amado, foram os que mais custaram aos cofres públicos. Os registros do PL indicam que a ex-primeira-dama viajou de jatinho em 15 datas, entre 11 de setembro e 25 de outubro de 2024, em um total de 4,8 milhões. Quando eu falo recursos públicos, é porque são recursos do PL, oriundos do fundo partidário. Michele passou por estados como Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraíba, Rondônia, Tocantins, Pará, Acre, Amazonas e Rio Grande do Sul. A matéria prossegue dizendo que as viagens da mulher de Jair Bolsonaro foram todas feitas em um modelo de luxo para 9 passageiros, 2 tripulantes. Em 14 ocasiões, Michele esteve acompanhada da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do PP. As viagens todas também incluíram funcionários do PL e assessores. Bolsonaro não apareceu em nenhuma dessas viagens. Né? Talvez deve ter levado o maquiador dela. Lembrando que a filha da Michele, a mais velha, empregada lá no governo do Jorginho Melo. Então é uma verdadeira mamata, né? É uma mamata. Vocês não têm moral para falar de ninguém. Roubalheira em emendas parlamentares. Me mandaram esse vídeo do senador Jorge Cajuru e eu queria compartilhar um trecho com os senhores e com as senhoras. Por favor, na tela. A imprensa vai saber, Otair. Vocês vão saber. O ministro Flávio Dino entregou ao presidente Lula. Tem 396 parlamentares que roubaram, que mandaram 15, 20 milhões para a cidade de 1.000 habitantes, inclusive gente de Goiás. Tem 9 goianos. Vê se o Cajuru está na lista. 9 goianos que roubaram. Se você mandar 15 milhões para uma cidade de 1.000 habitantes, e sem falar para onde vai a destinação, tem rolo. É evidente que tem rolo. Então, infelizmente, para ser objetivo, não existe reconhecimento? Tudo bem. Mas vocês, goianos e goianas, vão lembrar do Cajuru a vida inteira e vão se arrepender por não ter reconhecido o que eu fiz em 6 anos e meio de mandato e em 2 anos como vereador. Tá aí as palavras do senador Jorge Cajuru, que vai mudar o seu domicílio eleitoral. Lamentavelmente, o povo de Goiás não dá valor a um senador austero no que se refere a zelar pelo que é público. Eu, particularmente, gosto muito do Jorge Cajuru. E o povo de Goiás, eu não sei porquê, o Cajuru, observando que o Lula é 1000 vezes melhor do que o Bolsonaro, que o Lula tem um compromisso com esse país, resolveu apoiar o governo federal, está pagando um alto preço. O governador sem voto, lá de Goiás, o Ronaldo Caiado, só tem 1% dos votos. A única proposta que ele tem é anistiar Jair Bolsonaro. Eu me lembrei, sabe de quem? De Álvaro Dias. Álvaro Dias, a única proposta que Álvaro Dias tinha em 2018 era colocar Moro, Sérgio Moro, então juiz todo-poderoso da Lava Jato, como seu ministro da Justiça. A única proposta dele. Terminou o Sérgio Moro dando um pé na bunda do Álvaro Dias, traindo o Álvaro Dias, sendo candidato a senador pelo estado do Paraná e tomando a vaga de Álvaro Dias. Vai acontecer a mesma coisa com o Ronaldo Caiado. Aguardem, vocês verão, certo?
Agora vamos falar aqui sobre a questão que envolve o Lula, o presidente Lula. Eu achei um vídeo interessante do deputado Fábio Tradi, ex-deputado, que ele diz assim, olha, quem pensa que o Lula vai chegar com a popularidade em baixa, que o Lula não vai chegar forte em 2026, está muito enganado. Achei interessante, é curto o vídeo, solta aí na tela. Engana-se rotundamente quem pensa que Lula não chegará forte em 2026. Lula é um sobrevivente, gente. É um sobrevivente da fome, da miséria, do preconceito, da injustiça e do ódio. Lula é um homem que até depois de morto influenciará politicamente o país por longo tempo. O governo que ele lidera não é perfeito, como imperfeitos são todos os governos do mundo. Por mais que o mercado e alguns políticos raivosos estejam torcendo e conspirando para minar o governo, tenham certeza de que Lula, por ser um sobrevivente, vai revigorar a gestão com a potência de sua invencível liderança política. Podem vir mercado, Centrão, Faria Lima, Big Techs, grandes fortunas, torcedores contra o Brasil que não vão superar o impulso vital que brota de Lula toda vez que ele é desafiado. Quem viver, verá. Vocês viram aí o Fábio Tradi. Parabenizo você, Fábio Tradi, pela maneira didática como explicou. E queria dizer a vocês que das 25 democracias do mundo, se nós pegarmos agora as 25 democracias, os únicos presidentes que estão, assim, bem avaliados são a presidenta do México, Claudia Sheinbaum. Ela tem uma aprovação de 85%. Ela já herdou essa aceitação do governo anterior, do seu antecessor López Obrador, mas ela é uma pessoa muito séria. Vocês viram que o Trump tentou ameaçar o México e ela enfrentou o Trump. E o primeiro-ministro da Índia tem 75% de aprovação. As outras 23 democracias do mundo, os presidentes não estão tão bem como deveriam estar. Significa dizer que nós teremos 23 mudanças? É óbvio que não. O presidente Lula ganha de todo mundo. O Datafolha e a Quest entraram numa contradição gigantesca, porque as manchetes eram de que o presidente tinha uma rejeição de 40% e apenas 29% de aceitação. E os jornais do mercado financeiro mentiram para o povo brasileiro, porque eles esconderam o percentual daqueles que consideram o governo regular. Por exemplo, no Datafolha, 29% consideram o governo Lula ótimo ou bom e 30% consideram o governo regular. 40% consideram o governo ruim ou péssimo. Se você soma 30 com 29, dá 59%. É por isso que o Lula tem 20 pontos, quase 20 à frente do Tarcísio. O Lula tem 11 pontos se a candidata for Michele Bolsonaro. O Lula dá lapada em qualquer um. Em qualquer um. Aí tem gente que diz assim, mas no segundo turno, amigo, o camarada abriu uma frente de 20 pontos no primeiro turno. Não há o que se falar em segundo turno agora, até porque ninguém sabe como a pesquisa é feita, como é que o pesquisador pergunta. E vale agora a intenção de voto para o primeiro turno. Na espontânea, o Lula está em primeiro com 18%. Espontânea é aquela que o camarada não muda o voto. Em segundo lugar vem o Bolsonaro, na espontânea, que está inelegível. Caiado, Zema, Ratinho Júnior, aquele governador do Rio Grande do Sul, aquele ingrato do Eduardo Leite, eles nem aparecem na espontânea. Então essas candidaturas aí são fictícias, inexistentes. Cenários de segundo turno de Lula com esses governadores aí são inexistentes. Anotem o que eu estou falando. Por fim, falar aqui da guerra, eu disse no início do vídeo que o Netanyahu o exército dele matou 82 pessoas na faixa de Gaza. Queria dizer a vocês que o Trump tem fracassado assim de forma retumbante. O Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos com um discurso mentiroso, dizendo que acabaria com as guerras, que, por exemplo, se ele fosse presidente em Gaza, aquele conflito não teria sido iniciado, que acabaria com a guerra da Rússia e da Ucrânia em 24 horas pelo telefone. E o que foi que aconteceu? O genocídio em Gaza aumentou, porque ali não é uma guerra, é um extermínio contra uma população. Israel ataca o Irã e vejam, Trump em negociação com o Irã, havia uma reunião marcada para o domingo, e Israel, sem declarar guerra, o Estado sionista capitaneado por Netanyahu, bombardeia o Irã. Vocês estão compreendendo, né? Olha só a loucura. E a guerra Ucrânia-Rússia, que não é Ucrânia e Rússia, é Rússia versus OTAN, se intensifica.
Então o cara não só não conseguiu cumprir aquilo que prometeu, como ele está piorando a situação e querendo levar os Estados Unidos agora para a guerra contra o Irã, para aniquilar com o regime lá dos ayatolás. Vejam, senhores, o Irã tem 100 milhões de habitantes. É uma população de 100 milhões de pessoas. Relembremos o que aconteceu no Iraque. A guerra do Iraque, no início dos anos 2000, você pode fazer uma pesquisa no Google aí. O mesmo Netanyahu que fala que o Irã, destruindo o regime dos ayatolás, o Oriente Médio vai ter paz, o mesmo Netanyahu, porque o Netanyahu aposta na guerra para se manter no poder, não importa quantos morram. O mesmo Netanyahu falou para o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que se Saddam Hussein, então líder do Iraque, pesquisa no Google, você que não conhece, eu era criança quando a guerra do Iraque iniciou, eu sempre gostei muito de assistir televisão, naquela época não tinha internet, então eu via tudo pelo noticiário, né? O Netanyahu dizia, olha, se acabar com o regime do Saddam Hussein, vai ter paz no Oriente Médio. Se acabar com o Saddam Hussein, a gente vai aniquilar, porque o Saddam Hussein tem armas de destruição em massa. Os Estados Unidos e os seus aliados invadiram o Iraque. Cerca de 1 milhão de iraquianos morreram. Milhares de soldados norte-americanos morreram. E outros milhares se suicidaram depois. A brutalidade da guerra foi tão grande que milhares de soldados norte-americanos se suicidaram depois da guerra com o Iraque. O que foi que ocorreu depois da guerra com o Iraque? Surgiu o Estado Islâmico, organizações terroristas por todos os lugares, guerra na Síria, os povos se degladiando. Resolveu alguma coisa? Não vai. Então vocês acham que acabando com o regime dos ayatolás vai resolver alguma coisa no Irã? Quem tem que resolver o futuro do povo do Irã é o Irã. É o próprio povo. Eu aqui não estou a defender de forma alguma, porque eu acho que a democracia, ela é a única saída que temos. A democracia que o Bolsonaro tentou acabar aqui. Correto? E vejam a irresponsabilidade do Bolsonaro, quase que entra numa guerra com a Venezuela naquela época do Juan Guaidó, só para servir aos caprichos do Trump. Aí vem o Putin agora e diz, nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Até aonde a gente vai? Até aonde a gente vai? Meu Deus do céu! O charlatanismo religioso aqui no Brasil tem tomado de conta. O governador de São Paulo, para ser uma autoridade, se enrolar numa bandeira de um país e dizer que é o povo escolhido é muita sacanagem, safadeza, é um camarada sem nenhum tipo de responsabilidade, flertando com o extremismo de direita. E a agenda da direita, a única agenda deles para 2026 é anistiar o Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro disse, olha, o candidato da família, do clã, vai ser escolhido se considerar as pautas que exigimos. E quais são as pautas? Indutar ou anistiar o Jair Bolsonaro. Só que o Supremo já disse que é inconstitucional o induto para aqueles que forem condenados por atentarem contra o Estado Democrático de Direito. Né? Então a gente olha o Lula trabalhando, lutando pelo povo mais pobre, lutando pelas classes menos favorecidas e os números estão aí. Milhões e milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza, milhões e milhões que saíram da pobreza, o desemprego menor nível da história, o Brasil crescendo a 3,5% por ano, PIB. O PIB brasileiro, recorde. O desse ano cresceu 2,9% a mais no primeiro trimestre em relação a 2024. A renda recorde. O arroz, o preço baixou, caiu. Faça a comparação do arroz para vocês observarem como o governo federal conseguiu reduzir o preço do arroz. Então, senhoras e senhores, a gente vê de um lado a luta em prol de um projeto e do outro a luta em prol de um cidadão Bolsonaro que quando foi fazer o depoimento, prestar o depoimento que prestou, pediu desculpas ao Alexandre de Moraes, admitiu que estava mentindo descaradamente quando atacou os ministros do TSE que recebiam 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões de dólares. Disse que era mentira, que não tinha nenhum tipo de prova e ainda chamou os seus apoiadores de malucos. E agora chamam a mobilização para o dia 29. Eu não sei se ele está em Goiás, já está dizendo que está doente de novo. Né? O Bolsonaro já tem vídeo dele rolando dele aí, ele já se vitimizando, dizendo que está doente. Então quando está no poder é um leão. Quando não está no poder vira uma tchutchuca. Né? É essa a moda. Forte abraço a todos vocês, a luta continua, não baixemos a cabeça. Forte abraço, companheiros, quem não curtiu, curta, quem não comentou, comente. Quem não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho das notificações.